Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo hoje aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, a todos que nos ouvem, nos escutam. Satisfação imensa participar mais uma vez aqui do programa, tentando sempre levar uma mensagem sobre a saúde do paciente idoso. E hoje o nosso tema é justamente urgências no idoso. Isso. A gente tem notado que as pessoas estão angustiadas, logicamente, com tudo que vem acontecendo e tem deixado os pacientes muitas vezes em casa por mais tempo do que deveria. Não tem procurado serviço de saúde exatamente com medo de ser contaminado. E isso é um grande mito, né? Principalmente para o idoso que não tem tempo de esperar um dia ou dois para que suas necessidades sejam alcançadas, né? Suas necessidades sejam feitas. Então, o tema de saúde, a gente vive num momento extremamente crítico, né? Vocês devem ter noticiado aí de muita angústia sobre a questão dos leitos críticos, e a gente tenta hoje levar essa mensagem do que realmente é uma urgência, do que realmente as famílias devem se preocupar em levar os pacientes para um pronto-socorro. Logicamente que todo idoso que adoece, você percebeu que ele está adoecido, você deve levar. Por outro lado, Marcos, a questão das urgências não quer dizer também que os pacientes idosos só devem ser levados em casos de urgência. De urgência não. Muitos pacientes vão para uma urgência e, na verdade, ali a gente detecta que ele deve ser acompanhado por N motivos. Se ele tivesse vindo antes da urgência, ele não estaria provavelmente sofrendo tanto com aquela urgência. Então, deixo sempre aquela mensagem do acompanhamento geriátrico, do acompanhamento do paciente e periodicamente o paciente idoso e periodicamente a seu médico geriatra para evitar exatamente que ele seja pego de surpresa com algumas urgências geriátricas. Então, a primeira delas, a mais comum, a que mais deixa as pessoas assim angustiadas, é o delírio, é a confusão mental aguda, é aquele quadro que o paciente está bem e de uma hora para outra ele começa a ter confusão mental, começa a ter alucinações, fica inquieto, alterar o sono, ele fica sem dormir de noite e às vezes dormindo o dia. E essa alteração, obrigado minha amiga Fatinha, isso só Deus vai agradecer a você, vai poder pagar o que você faz por mim. Bom, então a confusão mental, o delírio, o paciente está delirando, é diferente, Marcos, do paciente que tem demência e ele tem delírios esporadicamente. É aquela confusão que o paciente estava num estado basal X e ele começou a se alterar. Por mais que as famílias não saibam a causa, mas ali tem alguma coisa que está afetando aquele paciente idoso. Ali deve ser levado para o pronto-socorro. É uma via comum de várias doenças, de gravidade de várias doenças. Pode ser uma infecção, então uma via comum é a confusão mental. Pode ser uma desidratação, pode ser um distúrbio eletrolítico, um exame que pode estar alterado. E ele pode estar, e ele faz esse delírio. Os pacientes que têm uma reserva cognitiva, eles são mais suscetíveis a delirar, são aqueles que têm demência ou aqueles que estão próximos a evoluir para uma demência. Então, fez confusão mental, se agitou nas últimas horas, nos últimos dias, um paciente que mesmo que ele fosse demenciado, ele está muito pior, está muito agitado, você tem que procurar um serviço médico. Isso pode ser grave, pode ser um infarto, e ele não sabe dizer, ou ele não se apresentar da forma que o infarto se apresenta tipicamente como uma dor no peito, que vai para o braço, para a mandíbula. Então, delirou, é uma emergência, fez confusão mental, desorientou, ou por outro lado, ficou muito sonolento demais de um dia para outro. Urgência é uma coisa que acontece de um dia para outro. Esse paciente está merecendo ser avaliado em caráter de urgência. Tem que tentar conseguir um encaixe, tem que tentar ir no pronto-socorro, tem que tentar ver alguém. Como é que eu sei, por exemplo, que um idoso está em confusão mental? Bom, a gente tem alguns critérios para considerar que ele está em delírio. Essa alteração mental ela tem que ser aguda, ou seja, nas últimas horas, não pode ser uma coisa que ele venha há 6 meses desse jeito. Aguda, tem que flutuar
o caráter do delírio, ele é flutuante, ora ele está bem, ora ele tá quase normal. Tem um déficit de atenção importante, ele não consegue fixar a atenção em você, e o pensamento é desorganizado, ele não conversa nada com nada, ele fica conversando às vezes coisa que não existe, por vezes tendo alucinações, altera o sono, o delírio hiperativo, que é o delírio que ele fica muito agitado, fica muito inquieto, é fácil de ver. O que é mais difícil de ver é aquele delírio hipoativo. O paciente fica sonolento o dia todo, você chama, tenta concentrar a atenção dele, ele não consegue, às vezes ele acorda, às vezes ele não acorda. Então esse caráter flutuante, de poucos dias ou poucas horas, e com essa desorganização do pensamento, o paciente está alterado psiquicamente, não consegue focar a atenção, e isso é uma confusão mental. Ele está desorientado. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, doutor, ele não sabe mais nada com nada. Aí você pergunta, mas ele já vinha assim? Não, foi de uma hora para outra, ele está conversando demais, está agitado, não dorme, e conversando coisa que não existe. É mais ou menos assim, em linhas gerais. Esse é o delírio hiperativo. Ou o hipoativo, que é aquele que ele dorme demais. É uma urgência que a família deve procurar, sim, o pronto-socorro. E, no caso, quais são as mais comuns? Se falando, por exemplo, essa questão de urgência e emergência do paciente idoso, quais são as mais comuns e como o cuidador ou até o familiar deve lidar com essa urgência? Pronto. As mais comuns, né? São delírio, né? As doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, o AVC, o infarto. As quedas, são emergências que a gente vai orientar como é que faz o cuidador, são basicamente essas urgências. Tem as urgências infecciosas, metabólicas, que a gente vai falar. O delírio reconhece com o cuidador que sabe que o seu paciente não está bem da cabeça, ele está agitado, ele não está, ou ele está dormindo demais. As doenças cerebrovasculares, o AVC, qual é a forma de reconhecer? O paciente geralmente perde perde a fala, né? Ele fica com uma voz embuloada, ele perde a força num braço, ele não consegue ter a mesma força de um braço do que no outro. Geralmente é um paciente que tem histórico de hipertensão, de diabetes. Isso acontece de uma hora para outra. Eles reconhecem mais ou menos dessa forma. Você pede para ele olhar para os dois lados, pede para ele fechar a boca com força, você vai ver que ele tem um déficit de força, levantar o braço. E aí, isso até na televisão tem uma campanha da Sociedade Brasileira de AVC, recomendando quais os sinais que a gente deve reconhecer um AVC. E são esses, são sinais de perda de força de um lado, a voz embuluada, em pacientes que têm alto risco de ter, que é hipertensos, diabéticos, pacientes idosos, obesos, que têm alguma história familiar. Então, o AVC é outra urgência. Ele desmaiou, perdeu a força de um lado, ficou com a voz embuluada, é outra emergência que acontece com frequência. Eu falo a questão do acompanhamento, Marcos, porque o AVC, a gente pode prevenir, uma doença prevenível. Se a gente tem o controle de suas taxas, do seu metabolismo, do seu colesterol, da sua glicose, o controle da sua hipertensão, o paciente faz esse acompanhamento de rotina, ele controla o estresse, e isso diminui e muito o risco dele ter AVC. Principalmente o controle da pressão arterial. Se a gente identifica alguma arritmia, por exemplo, um tipo de arritmia que chama fibrilação atrial, faz muito AVC, a gente consegue diminuir o risco dele ter AVC. Então, não é só na urgência quando o paciente, depois que ele tem um AVC, que aí já é um desastre, quando a coisa já está, o próprio nome já está dizendo, o acidente vascular cerebral, o acidente já aconteceu. Então, os idosos que mantêm o acompanhamento regulado das taxas, o controle da pressão, controle do estresse, que a gente pode identificar algum risco dele ter AVC, isso é muito mais importante do que mesmo o reconhecimento da urgência. Mas nesses casos você leva para o pronto-socorro. As doenças cerebrovasculares, o infarto também umas doenças cardíacas, elas podem aparecer de maneira atípica no paciente idoso, aquela dor no peito, irradiando para o braço, indo para o braço, para o queixo. Isso é o comum, é o típico, né, em pacientes adultos jovens. No idoso,
aparece de maneira diferente. A maioria das vezes eles aparecem com um cansaço súbito, um mal-estar, eles perdem o apetite. De uma hora para outra, estou cansado, pode até sentir uma dor, mas não é aquela dor em aperto típica. Eles, quando é um paciente demenciado, eles não sabem dizer o que está sentindo, eles simplesmente se agitam. Esse paciente que tem Alzheimer avançado, eles não sabem que estão infartando, eles se agitam. Então, tem que ficar atento nesses dois perfis do paciente. No idoso com demência, idoso com Alzheimer, AVC, ou vascular, corpúsculo leve, essas demências, e o idoso que não tem demência. O idoso que não tem demência, ele sabe dizer. E quando ele diz, ele geralmente não diz da mesma forma que... porque ele não sente as mesmas coisas do adulto jovem. A dor no peito, em aperto, indo para o braço ou para a mandíbula, ela nem sempre é o que acontece. Ele sente muita dispneia. A dispneia é um equivalente isquêmico muito comum no idoso. Mal-estar, perda de apetite. Então começou a adoecer, paciente que tem alto risco de ter infarto, ou já teve infarto. Num paciente idoso, por isso que eu digo que a gente não deve retardar. Porque um mal-estar, uma sensação de cansaço, isso pode ser várias outras coisas, mas pode ser um infarto. Um paciente idoso a gente não pode, tem que levar para o hospital. E mais uma vez, são fatores modificáveis. Se ele tiver com sua hipertensão controlada, com diabetes, com as taxas controladas, o risco dele ter um infarto é muito menor do que se ele tiver com isso descontrolado. E essas doenças, Marcos, que têm acompanhamento periódico, que são preveníveis, está sendo assim, vai ser uma quarta ou quinta onda. Tá? Quando esses pacientes voltarem, esses pacientes estarão muito piores do que quando a gente viu eles durante o período normal, antes da pandemia. E por isso que eu reforço que o paciente idoso, ele não pode deixar não pode passar um ano, principalmente muito idoso, com muita doença, não pode passar um ano em casa, trancado, sem ir pelo menos a uma consulta de rotina para dar uma checada e ajustar alguma coisa. Evitar exatamente que ele tenha que ir para o pronto-socorro de urgência. Então, reforço mais uma vez essa mensagem. Então, AVC, infarto, confusão mental e as quedas, né? As quedas a gente já fez vários programas aqui sobre quedas. Lembrar que queda é interessante que quem observa a queda, ele observe como o paciente caiu. Se ele caiu, se ele desmaiou antes da queda ou não. Observar como é que foi a queda, se ele escorregou, se ele tropeçou, se foi quando ele foi deitar na rede, se ele foi quando deitar na cama, se foi no banheiro. Isso é muito importante para a gente. Porque além da gente orientar intervenções nesse ambiente, além da gente guiar nosso raciocínio, se ele desmaiou antes de cair, a gente vai pensar no AVC, no arritmia, em alguma causa de doença que fez ele cair. Também orienta, além de orientar as intervenções, também orienta a gente o que é que pode ter causado aquela queda. É muito comum a queda, o paciente achar, não, ele cai, doutor trouxe ele porque ele sofreu uma queda. Mas esse paciente, muitas vezes ele já cai porque ele já tem alguma doença em curso, uma infecção, por exemplo. Tem infecção urinária ali, ela não apresenta sintomas, ainda não deu febre, o paciente começou a ficar fraco, ele sofreu a queda. O que chama a atenção? A queda. Mas por que é que ele caiu? Se não for uma causa assim muito visível de um tropeção, foi uma queda meio esquisita, você pode procurar alguma coisa que tem, ou infecção, ou mesmo uma doença mais grave, um infarto, um AVC, ou ele está desidratado, ou ele fez uma hipoglicemia, ou o diabetes está descontrolado, está muito alto. Então a queda é um evento sentinela. Muita doença, ela faz a sua urgência através de uma queda. Queda não é só acidente de tropeçar, não. O paciente, quando adoece, ele cai também. Ele fica fraco das pernas, ele fica vulnerável. Das pernas. Fica caindo das pernas, fica vulnerável. Então, é mais importante do que só ver a queda e se arranhou o braço ou se quebrou algum osso. É tão importante também você ver o mecanismo de queda. Como é que ele foi que caiu, se ele desmaiou, se ele não desmaiou, se foi uma queda... ele já vinha sofrendo algumas quedas, vinha fraco, e se faz um recordatório se dias antes ele tinha algum outro sintoma.
Acho que as 4 principais, Marcos, emergências, existem várias outras emergências. Emergências infecciosas, gripe, pneumonia, isso poderia ser um programa inteiro, mas eu acredito que as 4 delirou, sentiu algum desconforto, um cansaço estranho no paciente de alto risco, perdeu a força de um lado, ou sofreu uma queda, isso deve ser levado para o pronto-socorro e ser intervido de imediato. Claro que um assunto puxa o outro, e essa questão de queda na pessoa idosa é crucial, né? A queda sempre é um evento catastrófico. Uma queda, por mais simples que seja no idoso, Marcos, ela é como se fosse um caminhão passando por cima de qualquer pessoa. Eu sempre digo, o idoso quando cai, ele não quebra não, ele se desmancha, ele se esbagaça, né? Então, a gente está sempre falando em queda, não só pelo medo do paciente se arranhar, ou muitas vezes é subvalorizado. Não, ele só escorregou no banheiro, não teve nada, doutor. Mas o paciente idoso, quando cai uma vez, ele tem um risco de, em 50% das vezes, ele cai de novo no mesmo ano. E é sempre um risco, porque o osso dele é fraco, o osso dele é oco, ele tem osteoporose na grande maioria das vezes. Então, as fraturas, a própria queda, ela já deixa ele com uma dificuldade, a síndrome pós-queda, com dificuldade de voltar a andar. 70% deles voltam com qualquer queda, voltam com dor. E se fraturar, tem a questão de cirurgia. Então, a queda é um divisor de águas. A gente está sempre orientando prevenção de queda. Tem um impacto muito grande na diminuição das fraturas por quedas. A gente está sempre tratando doenças que causam desequilíbrio, seja hipotensão ortostática, seja uma tontura por outra causa. A gente está sempre orientando o paciente a fortalecer a musculatura das pernas. A gente até um dia lançou aqui uma cartilha para orientar eles se mexerem dentro de casa, fazer exercício. Sempre orienta eles a tratar a visão, se não está enxergando bem, porque cai mais. Ter cuidado com a automedicação, que remédio não bem adequado ele pode dar quedas. Ter uma casa segura, o banheiro ser seguro, não ter animal doméstico correndo dentro de casa, fio no meio da casa, móveis no meio da casa. Então, porque queda é uma emergência. E além disso, além de ela ser uma emergência, o idoso poder quebrar, ela avisa que está acontecendo alguma coisa, na maioria das vezes, com o paciente. Doutor Belis, minha mãe toma medicamentos para problemas psicológicos. Está reclamando de estar com a boca seca. Ela tem 68 anos, né? Está com dificuldade de deglutir. Só consegue comer junto com suco ou água. Isso é causado pelo medicamento? Olha, xerostomia, boca seca no idoso, é comum, é um sintoma comum e na grande maioria das vezes está relacionado sim com medicamentos. Alguns de uso controlado, outros não. Tem vários medicamentos que podem causar boca seca. E boca seca ela atrapalha a alimentação do paciente. Ele não tem tanto apetite, vai tomar um medicamento, ele tem dificuldade para tomar, tem que estar sempre. Quando é uma coisa assim leve, que não incomoda, o paciente sempre está bebendo água, não tem importância. Mas por vezes a gente ou troca o medicamento, ou a gente, quando é necessário mesmo, a gente manda fazer ou comprar, providenciar uma saliva artificial em spray, que é para usar na boca sempre que a boca ficar seca. Ela é assim, uma linha de raciocínio que sim, pode ser o medicamento. Existem várias outras causas que contribuem para a boca seca no idoso, mas medicamento é de longe a principal causa de boca seca. Isso tem que ser tratado, isso atrapalha muito a alimentação deles. Orientamos a voltar no médico que fez isso, ver se pode trocar, se realmente dá para trocar. Se não, uma das alternativas que a gente utiliza é usar a saliva artificial, spray. Eu não sei se você é a pessoa ideal para falar sobre isso, mas vamos lá então. O ouvinte perguntou o seguinte: doutor, se eu fizer uma cirurgia de hérnia inguinal, posso prejudicar o meu desempenho sexual? Pode, qualquer cirurgia, mas é muito difícil, porque a hérnia inguinal, ela é ela é uma doença que está longe da região, é raríssimo, nunca ouvi falar.
que uma cirurgia de hérnia dá disfunção sexual. Pode fazer seguramente. É diferente na próstata, que mexe com inervações, com estruturas que trabalham no mecanismo da ereção. A hernia inguinal não, pode fazer tranquilo sua cirurgia. Fique tranquilo, nossa amiga aí. Fique pode tranquilo. fazer, viu? Deixa eu abraçar aqui quem está aqui ouvindo a gente. Está devendo até uma entrevista aqui no programa. É o grande Dr. Marcos Túlio, né? Está aqui dizendo o seguinte: envelhecer sob os cuidados de um geriatra competente como o Dr. Belísio certamente garante uma velhice com mais longevidade, independência e qualidade de vida, né? Rapaz, obrigado. Inclusive, hoje é o março azul, né? Março é o mês de alusão de prevenção do câncer de intestino, câncer de colo, né? Acho que se você Vamos trazer o Dr. Marcos, está devendo uma entrevista... Só tem que encontrar um espaço na agenda dele, não tem uma agenda muito cheia, né? Não, mas a gente encontra. Você traz ele aqui. Porque realmente ele tem várias atividades, ele trabalha em Guamaré também, e lá a vida dele, assim, de fazer exame, essas coisas, a gente sempre que sai do consultório, ele ainda está por lá, mas dá-se um jeito. Esse mês eu acho que é importante ele vir, mês de prevenção ao câncer de colo. Mandar um abraço para Dr. Marcos Túlio, para todos os colegas que trabalham na clínica Santé, onde a gente está hoje trabalhando. Doutor Belísio, você está, inclusive, aproveitar aqui a ocasião, na clínica Santé, não é isso? Isso, lá na clínica do Dr. Marcos Túlio, na rua da UFRN, na rua das clínicas, né? Outra pergunta aqui chegando, doutor Belísio: meu pai tem 89 anos de idade e insiste em caminhar sem máscara, o que é que eu faço? 89 anos, insiste em caminhar sem máscara, né? 89 deve estar se vacinando esses dias, né? Mas a questão da vacina, ela demora alguns dias para fazer efeito. O paciente com 1 mês ou 2 é que vai estar com os anticorpos aí funcionando bem. A caminhada, Marcos, assim, é porque a gente às vezes dá uma orientação assim, em público e pego o corte do que você disse. A caminhada, assim, se o paciente for sozinho, paciente de 89 anos, não tem problema para a saúde dele. Entretanto, para a saúde coletiva, as autoridades sanitárias proibiram andar sem máscara, não foi? Em ambiente público. Exatamente. Então, se não tivesse essa proibição legal, assim, como médico, se fosse só ele caminhando ali, não tinha problema não. Um ambiente tranquilo, né? Ele tem que seguir a lei, todo mundo. Isso é uma questão de coletividade, né? Tem que seguir as ordens. Então, teimosia, onde eu vou fazer um programa aqui sobre teimosia no idoso. O que é que pode ser a teimosia no idoso? Porque eles têm essa dificuldade, às vezes, de, se a gente não conversar direitinho, for tentar impor, eles não obedecem. Deixa eu abraçar aqui também outra figuraça, quero muito bem, o doutor Anchieta, lá em Jardim do Seridó, aqui lhe mandando um abraço, parabenizando aqui o doutor Belísio pelos assuntos importantes, né? O doutor Belísio sempre foi competente, claro e objetivo nas suas explicações. Rapaz, seus colegas hoje resolveram... Graças a Deus. Mandar um abraço. Parabéns aqui. Mandar um abraço para o doutor Anchieta aí, um amigo que mora aqui no meu coração. Trabalhei lá em Jardim também por um tempo e fui acolhido por esse grande médico, um médico de muita experiência, muito bom médico, ultrassonografista e grande médico. Obrigado, Tochieta, e fique sempre por aí que a gente está tentando levar o melhor. A gente estava aqui terça-feira naquela expectativa, e aí quinta chegou, né? Chegou, vou até trocar de máscara, viu? Pode ser? Vamos lá, rapidinho aí. Pedir aqui quando eu ia. Pronto, aí Pedir aqui uma... Máscara belíssima. Para quem está em casa nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV Curtição, né? Onde é que eu encontro uma máscara dessa? Eu queria difícil, está difícil agora. Mas quem fez para você? Isso aqui foi uma paciente lá de Jardim de Seridó. Ela trouxe de presente para mim. Vou descobrir quem é essa paciente, vou pedir uma para mim. Máscara do Mengão. A gente prometeu de vir de roupa, né, de camisa do Flamengo semana passada. Eu acabei esquecendo. Foi, mas aí também eu disse, rapaz, o ambiente não está muito bom, a gente não está... Vamos ali comemorar um pouquinho, muita Ave Maria, esses dias tem sido de muita dificuldade lá na UTI, muita gente conhecida, muita gente grave, e a gente está buscando... A situação está muito tensa para nós, regional, né, para as famílias que perdem nem se fala, para quem está doente nem se fala, mas para nós que somos profissionais da linha de frente, somos seres humanos, tem sido uma batalha, a gente está exausto, a gente está um ano aí com dificuldade extrema psicológica. É muita gente conhecida agora, gente nova, e a gente não consegue se mexer muito, tenta de tudo que é jeito, pede ajuda
Aonde você imaginar, a gente pede ajuda de colega profissional, de uma segunda opinião, e as coisas não têm andado e não canto, não é só aqui em Caicó não, é difícil mesmo, a doença é grave. Para fechar, o nosso vídeo pergunta: meu avô tem 53 anos e ronca muito, ronca alto, escuto com uma distância de 7 metros. É normal isso? Não. Roncar, além do risco da gente perder o companheiro, tem outros problemas, né? O ronco geralmente está associado a uma doença chamada apneia do sono, onde o paciente, por algum momento, ele fica sem a passagem do ar e ele dá despertares durante a noite. Isso faz com que ele tenha sono durante o dia, né? Ele fica sonolento, pode ficar sonolento durante o dia e tenha aumento do seu risco cardiovascular. Quem tem apneia do sono tem um maior risco de ter hipertensão, tem um maior risco de controlar a pressão arterial. O paciente já hipertenso, ele tem dificuldade no controle da pressão. Ele tem um risco maior de ter demência. Pacientes que têm apneia do sono, eles demenciam mais. Então, roncar é sempre bom, procurar ajuda, saber se só uma perda de peso, se tem alguma malformação que dê para tratar, ou se há algum medicamento para induzir o sono, dá muito ronco, e isso pode ser um marcador de piora em alguns outros aspectos, como na mente, dando demência, como no coração, aumentando o risco de infarto, e no próprio qualidade de vida, que o paciente passa a noite roncando e o dia querendo dormir. Ok, então pergunta, às vezes eu não gosto de fazer esse tipo de pergunta, eu até peço para que os ouvintes não mandem, mas com respeito ao nosso ouvinte eu vou fazer. Nosso ouvinte Ranieri Fortunato está perguntando ao doutor Belísio o que é que você acha do VAR. Eu acho isso uma pergunta desrespeitosa. O VAR, aquele mesmo VAR que deu aquele pênalti de Rodrigo Dourado contra o Vasco. Aquele mesmo... O Vasco dele está rebaixado, inclusive. Né? Aquele mesmo VAR que deu o pênalti do Inter no final do jogo contra o Bragantino, com aquela bola que bateu na barriga e eles acham que foi na mão. Esse VAR aí talvez tenha sido o mesmo VAR que não marcou um pênalti, que não foi pênalti contra o Flamengo. Eu acho que assim, procurar um balde para chorar bastante, curtir a Série B, Ranieri, que o Vascão foi para a Série B. E eu acho que o Flamengo deveria entrar na justiça para denunciar a arbitragem brasileira, porque nós somos muito prejudicados pela arbitragem. Se for botar numa balança, eu não sei por que estão falando em VAR aí não, porque o VAR, os lances contra o Internacional, aqueles VAR, foram todo um pedimento claro, no último jogo contra o Corinthians, eu não sei por que estão falando isso não. Eu acho que se tem um time que está sob júdice, é o Internacional, por causa daquele gol de Rodrigo Dourado, que o Vasco, de Ranieri, colocou na justiça. É verdade. A gente não está sob júdice, o título está lá na Gávea, o Octa, e beijinho no ombro. Doutor Belísio, um abraço, até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com muita chuva e muita saúde para todos. Olha, gente, o clima tá tenso, a gente também tem que descontrair um pouco, né? Porque senão você não aguenta realmente aí enfrentar a vida. A gente brinca com essa questão dos vascaínos, dos botafoguenses, mas a gente tem um respeito imenso aí por todos os torcedores, e o esporte, ele proporciona esse tipo de situação, de você brincar realmente um com o outro, né? Claro, dentro do respeito. Eu volto já para conversar com a nossa diretora da UFRN aqui do Seridó, Sandra Kelly. Daqui a pouco participa aqui do nosso Panorama 95. Eu volto já, é rapidinho daqui a pouco, após o nosso intervalo comercial. Doutor Belísio Neto, geriatra, comunica que está atendendo em novo endereço. O seu consultório agora é na Clínica